Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos explorar o poder transformador da inovação social para garantir o direito de acesso à cidade. Para isso, hoje eu recebo a Simoni César, vencedora do Prêmio Empreendedor Social 2024 na categoria Soluções que Inspiram, fundadora e CEO da Supernina. Simoni, seja bem-vinda. Olá, Vitor, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Simoni, eu gosto de iniciar as conversas aqui no podcast do Inova Social perguntando um pouquinho mais do convidado. Perguntas para além só do currículo. Então eu queria saber, quem que é a Simoni César? Qual que foi sua jornada que te trouxe até aqui? Bom, Vitor, eu sou de Recife, eu cresci na extrema periferia aqui da cidade do Recife. Sou filha, neta, sobrinha de várias pessoas que trabalharam no setor de transporte. Eu também trabalhei como estagiária numa das administradoras de ônibus aqui, uma das maiores do Norte e Nordeste. Então, eu cresci dentro de uma família de trabalhadores desse setor, que me trouxe uma peculiaridade em entender mais essa área. E por muita coincidência, assim, quando eu ingressei na universidade, eu também fui trabalhar numa garagem de ônibus. Assim. Mas, dentre os conhecimentos que eu tive da área, vem também uma perspectiva não tão boa, que é entender também a questão da vulnerabilidade das pessoas que transitam e trabalham no setor, como era o caso da minha mãe, que era cobradora de ônibus. Então, dentro de toda a minha trajetória, né, tendo crescido, tendo nascido e sendo criada dentro do subúrbio, tendo que sair de extremos da cidade para me locomover, morava na extrema Zona Norte, trabalhava na Zona Sul, estudava na Zona Oeste, me fazia pegar 6 ônibus e 2 metrôs todo dia. Então, isso, acredito que a mobilidade urbana, os desafios da mobilidade urbana me formaram como um cidadão, realmente, assim. E dentro da universidade, eu quis tentar fazer com que as ferramentas que eu estava aprendendo, tanto no curso de design quanto no curso de publicidade, pudessem melhorar esse sistema aí que a gente está, pelo menos no meu caso, é a veia pulsante, né, da base trabalhadora. É legal quando a gente fala de mobilidade, a gente pensa muito, né, em como reduzir essas distâncias e tudo mais. E você trouxe um fator mais humano, né, das pessoas que estão nessa movimentação, né? Muitas vezes eu acho que o problema do transporte, de modo geral, isso aí, todos os transportes, mobilidade ativa, que é a bicicleta, o a pé, etc., o transporte ponta a ponta, que são os aplicativos, o próprio transporte público, o transporte metroviário, enfim, todo esse transporte, quando a gente fala de transporte de modo geral, o problema que vem é infraestrutura, tarifa, e não fica tão claro assim alguns problemas com relação a comportamento humano no setor. Assim. E aí, para quem e por quem também, não, acho que não é feita essa pergunta, a gente também não é incentivada a se fazer essa pergunta de para quem é feito esse transporte? Quem é o usuário principal? Quem é que mais usa? Quem é que está pensando como é que o transporte vai ser, como é que as cidades vão ser construídas, como o escoamento, a mobilidade de modo geral vai ser construída para aquela cidade. Então, isso foi uma pergunta que eu comecei a me fazer ainda na universidade, né? Então, por exemplo, um dos dados que eu trago é que 65% das pessoas do público pagante do sistema público do transporte no Brasil, esse é o dado do TDP de 2018, são mulheres da classe C, D e E. E aí, quando a gente vai para índice de representatividade no setor, cargo, componente de decisão, a gente tem apenas 3% de mulheres negras nesse cargo, segundo o IBGE. Então, a gente tem uma discrepância muito grande entre quem usa o serviço e quem manda no cenário nacional. Vamos falar um pouquinho, então, da importância desses dados que você apresentou agora. Como eu já adiantei no início do podcast, você recebeu o Prêmio de Empreendedor Social 2024 na categoria Soluções que Inspiram. Exato. E eu queria que você contasse um pouquinho, eu já te apresentei como CEO fundador aqui da Supernina, mas eu quero que você explique para quem está nos ouvindo o que é o projeto e quais impactos você já tem atingido. A Supernina, ela nasceu ainda com essa indignação enquanto eu era estagiária da empresa de ônibus, porque como eu te falei, né, eu escutava esses casos dentro de casa, assim, a minha mãe como cobradora, e o meu vizinho na época, o Roberto, quando eu era criança ainda, ele levou um tiro, ele era cobrador de ônibus, também tinha o mesmo emprego que minha mãe, e num assalto a esse veículo, ele mesmo entregando a renda, né, o valor que tinha arrecadado, ele levou um tiro e ficou na cadeira de rodas. Então eu cresci
com esse choque muito grande. O que é que o emprego da minha mãe implicava? Né? Tipo assim, essa questão da vulnerabilidade. Pô, se Roberto, que era um homem, sofreu isso, imagina a minha mãe. Né? Então, quando eu também sou usuária de transporte público a vida inteira, e a gente sabe que a gente passa, assim, só que a gente não sabe isso em números, isso não é explícito, isso não é falado, isso é normalizado, infelizmente. Então, quando eu ingresso na universidade e estou trabalhando na empresa de transporte, eu percebo que isso não é um problema meu, um problema da minha mãe, um problema das pessoas que moravam no meu bairro. Isso é um problema gigantesco. E aí a gente tinha uma outra questão que, quando eu começo a investigar de forma mais acadêmica, assim, uma pesquisa autônoma, eu percebo que a importunação sexual, que é a tipificação do crime, ela não era nem considerada crime aqui no Brasil. Essa lei só veio ser sancionada em 2018. A gente está falando aí de 2013, 2014, quando eu comecei a pesquisar. E aí meu primeiro choque foi esse, de, pô, não é considerado nem crime isso aqui. Então, veio dessa indignação de uma vida inteira. Ingresso na universidade, casos acontecem dentro da universidade, a UFPE, onde eu estudei, só para você entender, ela passam 17 linhas ao redor do campus, com média de 75 mil passageiros transitados por dia. Uma dessas linhas teve um caso de estupro. E a partir desse caso, houve vários movimentos aí, meados de 2013, dentro da universidade. Houve também, eu percebi uma saída, né, das alunas. Eu, por exemplo, não cursei todas as disciplinas que eu tinha que cursar no semestre, porque eu não queria ficar à noite no campus. Então, assim, eu via que tinha uma correlação direta ali entre violência urbana, violência de gênero na mobilidade urbana, com acesso e manutenção de mulheres no ensino superior. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. Esse era o meu recorte de pesquisa inicial, entender que fenômeno era esse, com relação à violência e à manutenção de mulheres. Dentro das fases da pesquisa, uma das conclusões, entre aspas, das hipóteses, era de que a gente não tinha essa brecha na lei, né? Não havia tipificação do crime, não se tinha também dentro do cenário nacional um canal padrão de denúncia, ou seja, são vários protocolos que, por exemplo, na mesma cidade, às vezes tem 3, 4 protocolos, dependendo da unidade que você vai se reportar. E aí há essa confusão, fica uma coisa muito confusa com relação a como eu reporto para onde vai esse dado, como é que eu tomo ação com base nesse dado, até para o gestor público é confuso. E aí um dos objetivos da Nina era criar um canal padrão de denúncia, uma tecnologia que pudesse estar integrada em qualquer aplicativo, ou seja, a gente está falando do usuário mais vulnerável no trânsito urbano, que são mulheres da classe C, D e E. Esse público também é um público que não tem tanto espaço de memória no celular, e a gente queria estar já numa tecnologia que fosse amplamente difundida, ou seja, em canais de chat, como o WhatsApp, que já é massificado aqui no Brasil, já atinge esse grupo. Então, o objetivo era estar integrado nesses aplicativos e não ser mais um aplicativo. Aí a pesquisa gerou esse produto, esse protótipo. Dentro dessa busca por financiamento, enfim, de pesquisa, eu submetei alguns editais em algumas empresas privadas, participei de alguns programas. Esses programas me deram, acabei ganhando Capital Cimente. Um programa específico tinha parceria com a FNP, com a Frente Nacional de Prefeitos, e a gente conseguiu uma interlocução com a Prefeitura de Fortaleza, na época, pelo Roberto Cláudio, era prefeito na cidade, e a gente conseguiu rodar o piloto lá. O piloto gerou um boom muito grande de notícias positivas para a cidade, repercussão da política pública. Lembrando, a Nina não é só o canal padrão de denúncia, né? Hoje, a empresa, na verdade, a gente tem 2 áreas principais de atuação, que é consultoria e treinamento, ou seja, antes da gente entrar e fazer qualquer implantação de tecnologia naquela localidade, a gente vai estudar o que é que aquela localidade, aquela empresa, enfim, já tem de políticas de enfrentamento à violência de gênero, se já há algum canal, como é que o usuário percebe esse canal, e aí a gente vai apontar melhorias e treinar esses agentes que estão na linha de frente. Feito isso, estabelecido um protocolo e criado um programa de combate e prevenção, nesse sentido, a gente lança a tecnologia, que aí dentro dos produtos da Nina vem o SaaS, o Software as a Service, com o chatbot, o painel de controle e algumas APIs que a gente faz integração com câmeras dentro de ônibus, plataformas, dentro de áreas com grande circulação de pessoas. Então, a Nina hoje, né, a gente fornece esses produtos, a gente é responsável pela formulação do programa de combate à importunação sexual na 4ª maior cidade do Brasil, que é a cidade de Fortaleza. A gente cobre em média, uma área que tem quase 700 mil pessoas que transitam por dia, que é a região metropolitana da cidade de Fortaleza. A gente cobre uma frota com quase 1.500 ônibus na cidade. Hoje a gente se encontra em fase de expansão. A gente está fechando um cliente agora, que é a cidade de Salvador.
Então, estou muito feliz. Primeira mão aqui, podendo dizer para você que a gente está conseguindo expandir essa operação para a cidade de Salvador. O primeiro teste da gente de monitoramento vai ser o Festival da Virada, que são 5 dias de festa na cidade, né? Agora, na festa do Ano Novo, com média de 2 milhões de pessoas transitando dentro desse período. Então, a Nina não só opera no transporte, de modo geral, mas também na própria mobilidade ativa em áreas com grandes circulações. E aí a gente espera expandir para mais outras cidades do Brasil, porque o grande objetivo, na verdade, é a gente formular políticas públicas para garantir o direito de acesso à cidade para todas as pessoas. Simone, só para a gente entender, então. Hoje, como que funciona o usuário que está ali com a solução? Como que funciona essa dinâmica? Então, teve um caso de violência, eu aciono. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para quem não conhece. Tá, no caso da cidade de Fortaleza, o usuário em si só, ele vai ter essa interface, né? O usuário de transporte, enfim, da mobilidade de modo geral na cidade. A interface dele com a Nina é por 2 meios. Pelo Meu Ônibus Fortaleza, que é um aplicativo oficial do município, que você faz a recarga do bilhete único, o BT de espera de ônibus. Também tem a funcionalidade Nina lá dentro. E você pode diretamente acessar via chatbot. Você presenciou ou sofreu algum caso de importunação sexual, é só acionar a Nina através desse canal. A gente vai começar a coletar algumas informações suas e do caso ocorrido. Então, por exemplo, se o caso está acontecendo naquele momento e o caso ocorre dentro do terminal de ônibus, a Nina consegue acionar o protocolo emergencial, que é acionar a guarda municipal e começar a coletar as imagens naquele momento, se for dentro do terminal. Se for dentro de algum veículo ou uma parada de ônibus, a gente não consegue fazer essa interlocução ainda, mas você pode reportar o caso, esse dado é direcionado para o painel de controle da própria prefeitura, que consegue, nossa tecnologia mostra para ele mapa de calor, paradas mais perigosas, pontos de ônibus mais perigosos, linhas mais perigosas, horários, a qual tipificação de crime é mais recorrente, imagens e vídeos. E uma vez que você faz esse reporte de denúncia, é automático. E aí, nossa filtragem decide se é uma ocorrência emergencial ou preventiva. Como eu te falei, emergencial dentro do terminal, preventiva dentro desses seus ambientes. E aí, esse dado alimenta o painel de controle da cidade, que posteriormente entra em contato com a vítima e faz os encaminhamentos. Na hora que você faz a denúncia, a própria Nina já encaminha para onde você deve se dirigir de acordo com a sua idade e seu gênero. Então, menores de idade é para a Delegacia da Criança e do Adolescente, mulheres cis e trans é para a Casa da Mulher Brasileira, e homens cis e trans é para a delegacia mais próxima do local ocorrido. Simone, empreender na área social no Brasil é um desafio. No setor público, acho que é um desafio a mais. Eu queria que você falasse um pouquinho quais foram as principais barreiras que vocês enfrentaram na criação do projeto. Você está falando aqui, a gente está indo para a segunda cidade, a quarta maior do país, no momento que a gente sabe que existem muitos casos, então é fim de ano, aquela ebulição de bebida alcoólica, muita gente ali, né, naquele momento, então vocês vão entrar com uma implementação no momento, vamos chamar assim, quente, né, da situação. O que vocês tiveram de desafio em todo esse período? Olha, eu vou começar com o desafio comercial e não de operação. O desafio comercial realmente é muito grande porque a gente está falando sobre convencer gestores públicos e, além de convencer, buscar uma área que nos últimos 5 anos, mais ou menos assim, teve um corte gigantesco de investimentos, que foi mobilidade urbana, principalmente o transporte público, e enfrentamento à violência de gênero. Na última gestão federal, a gente teve um corte de quase 95% em políticas de enfrentamento à violência de gênero. Não é à toa que os números dispararam nacionalmente, somente casos de feminicídio, embora a Nina só trate importunação sexual, a gente vê essa crescente, a gente também sente essa crescente. Então, foi extremamente desafiador sobreviver, assim dizendo, período de pandemia, porque a gente teve, enfim, quase um colapso de mobilidade e de políticas de enfrentamento à violência de gênero. Então, a gente já tinha um cliente vigente, que era a Prefeitura de Fortaleza. Eu acredito que a gente teve muitas aspas aqui, sorte de ter participado de alguns processos que conseguiam fazer essa interlocução direta com o chefe do executivo. Então, o Desafio 9Mob, que foi promovido pela Toyota Mobility Foundation com o WW Brasil, ele fez essa ponte direta com os prefeitos, ou seja, colocava o empreendedor cara a cara com os prefeitos, e isso andou
1000 anos-luz para que a gente pudesse realmente ali fechar algum cliente, como foi o caso da Prefeitura de Fortaleza. E louvar também os resultados que a gente coletou nesse primeiro case, porque trouxe um boom gigantesco, não só para a própria Nina, como para o cliente, né? Em termos de referência, se tornar referência e políticas nesse sentido. Passada essa questão da pandemia, etc., a gente começou a pleitear editais, começar o processo de prospecção realmente. A gente ganhou 2 editais de fomento do governo federal, via CNPq, uma para investir em empresas que desenvolvem IA, ou seja, a gente está treinando uma IA para melhorar os casos de atendimento e acelerar esse processo de denúncia, e um outro investimento também em recursos humanos para profissionais de TI. E esses editais, mais os clientes, fizeram a gente sobreviver realmente e começar esse nível de prospecção. Hoje, com todos os prêmios, o prêmio da Folha inclui também o próprio reconhecimento da ONU, do BRICS, enfim, porque a Nina também tem uma área de pesquisa, então a gente tem esses reconhecimentos da própria academia, nos validam e fazem realmente que a gente tenha uma abertura muito melhor com agentes públicos. Então, a gente consegue chegar ali, muitas vezes, com, vamos fazer um pequeno case numa festa X, como é o caso de Salvador, já mirando um contrato maior, que é um contrato com secretarias de mobilidade, até com secretarias de turismo, nesse sentido. Então, a gente tem tentado se validar na área acadêmica, conseguir recursos para pesquisa, para inovação e melhoria, via governo federal. A gente usa essas credenciais, né, para realmente se colocar como referência, que a gente acabou se tornando e no setor, tanto da área de dados para enfrentamento da violência de gênero, mas também na área de treinamentos. E aí a gente consegue fazer esse nível de prospecção melhor. Então a gente já atende desde 2019 a 4ª maior cidade do país, está indo atender agora a 5ª maior cidade do país, que é a cidade de Fortaleza. Espero que a gente consiga atender mais algumas cidades aqui no Nordeste, exemplo, não cidade, mas estado, a exemplo do estado da Paraíba. Enfim, e o estado de Pernambuco a gente acabou de ganhar o edital, mas não foi com o nosso produto Nina. Na verdade, a gente vai ser prestador de serviço para o governo do estado, criando um software sob encomenda para eles. Então, eu posso dizer que hoje, realmente, a Nina se diferencia conseguindo esses contratos, porque a gente consegue usar os prêmios, enfim, as validações acadêmicas, publicação de artigos, tudo a gente coloca no bolo para prospecção, mas vou dizer que é muito difícil essa penetração realmente com clientes B2G. Então, vender para governo é um desafio, infelizmente, principalmente para empresas de impacto social. E é um compromisso nosso, né? A gente não vende só o software. A gente não entra se não houver formulação de política pública. Com relação à operação, essa questão do álcool, né, nas festas do ano novo, etc., é um teste até para a gente. Porque, para você ter ideia, de acordo com dados do Instituto Locomotiva, Instituto Patrícia Galvão, 97% das mulheres já sofreram algum tipo de violência nos deslocamentos urbanos. E quando a gente fala de violência, eu não estou falando só da violência da importunação sexual, estou falando de todo tipo de violência urbana que está dentro desse viés. Fator álcool, a gente não sabe ainda, a gente não tem números, Nina não tem números ainda com relação a monitorar uma área dessa. O que a gente tem é pesquisa com base em estimativas do próprio Instituto Patrícia Galvão, enfim. E aí a gente propôs isso para a Saltu, que é a agência de turismo de Salvador, porque é uma inovação tanto da prefeitura quanto da nossa parte com geração a esse dado. A Nina quer se colocar como uma agência de referência com relação a esses dados. Então, a gente vai treinar os agentes de segurança, os agentes de saúde que vão estar nas festas, vai ter o treinamento também dos próprios ambulantes credenciados para a prefeitura via Nina, para que a gente tenha o mínimo de casos possível. Mas vai ser um dado novo no cenário nacional, até porque vai ser a primeira vez, oficialmente, que vai ter uma empresa monitorando, buscando dados com relação a esse índice de violência numa festa tão grande, e aí você ainda incrementando o fator álcool. Eu quis fazer essa provocação do álcool porque é exatamente isso que você falou. Vocês estão num cenário que não envolve o álcool, né? A violência de gênero, ela não tem nada a ver com o álcool. Só que vocês vão estar agora num momento diferente do que vocês estavam situados até então, né? Na verdade, Victor, o álcool tem a ver, sim, com questões de violência de gênero. A gente apresentou para uma grande distribuidora nacional, indústria, na verdade,
de bebidas alcoólicas, a gente conseguiu fazer um levantamento e tinha correlação direta. Então, por exemplo, a gente vê alguns casos famosos que ocorrem, como o caso do Daniel Alves, que tinha uma correlação ali, ele falava, não lembro, estou embriagado. Tinha vários outros casos de jogadores famosos, eu não vou citar aqui, mas eles sempre colocam, não lembro, estava embriagado. Tem um caso que repercutiu muito e o juiz humilhou a vítima no julgamento, que foi o caso em Santa Catarina, que ocorreu, eu não lembro o nome da boate agora, o Café de la Musique, eu acho que é o nome da boate, que tinha prova biológica do cara violentar, só que ele disse que estava bêbado e acabou se safando dessa pena em si. É como se fosse estupro doloso, culposo, assim, que não... Enfim, tinha uma discussão muito grande. Então, assim, infelizmente, o álcool tem uma correlação direta com a importunação sexual. A gente já tem isso mapeado, só que a gente ainda não tem isso como é que eu posso dizer? Você entrar numa festa dizendo com o próprio gestor da cidade, dizendo assim, olha, denuncie, o canal está aqui, tem uma equipe treinada. Então a gente quer realmente esse dado para colocar Salvador como referência de política nesse sentido. Simone, mas importunação do modo geral, ou existe essa correlação também no transporte público? Como assim? Da bebida? Da bebida? Não necessariamente, assim, mas quando a gente monitora, quando a gente fala de violência de gênero na mobilidade, a gente não está restringindo ao transporte público, tá? E aí, a gente não está considerando fator álcool. Quando a gente vai para algumas pesquisas que monitoram festas abertas, festas em clubes, carnaval, enfim, isso, aquilo, outro, eles consideram, sim, a bebida. E aí, nesse caso de Salvador especificamente, vai ser importunação sexual e a gente vai considerar esse ambiente de festa. Eu tenho uma dúvida que você falou um pouquinho, que é a respeito da barreira da inovação pelo setor público, né? Você estava falando aqui da Prefeitura de Fortaleza, que tem um aplicativo, o Meu Ônibus, né? Mas a gente sabe que a maioria das cidades existe uma barreira enorme. Parece que você vai falar para o gestor público sobre inovação, ele não sabe nem o que você está falando. Você tem sentido isso também um grande desafio? O setor público, quando você vai falar de inovação, e aqui eu acho que seria legal falar um pouco, vocês implementaram dentro de uma solução já existente, né? Você adiantava aqui antes da gente começar a gravar da possibilidade de ter uma integração dentro, por exemplo, do WhatsApp, né? O que isso ajudaria, já que existe um pouco essa barreira do setor público? Não, massa, Vitor. A ideia da Nina, na verdade, é a gente já estar dentro de aplicativos consolidados, para que a mulher não precise baixar mais nada, ou que ela já saiba ali usar a aplicação na qual ela vai fazer o reporte de denúncia. Então, é uma estratégia realmente de massificar e de pulverizar. Olha, denuncia, é fácil, você já faz no aplicativo que você usa diariamente. Então, a Nina já funciona na cidade de Fortaleza via WhatsApp também. E quando a gente vai falar com gestores públicos, aqui no Brasil, vou te dizer, assim, eu acho que eles estão tá havendo um processo de digitalização, pelo menos das capitais, eu tenho percebido que há um incentivo realmente nesse cenário, assim, eles ficam empolgados quando a gente fala sobre esse processo. Realmente ainda há muita dúvida quando eu falo, olha, a Nina não é um aplicativo, a gente está dentro do aplicativo e tal. Mas aí quando eu falo de integração, geralmente eu faço associação com extensão de navegador, aí eles conseguem capitalizar a ideia. E aí eles se veem animados nesse cenário, assim. Eu não vejo nenhuma objeção, não. Mas a gente prospecta também com outras cidades da América Latina. Então, eu tive uma conversa recente com Bogotá. Eu não sei se foi o idioma, que meu espanhol não é tão bom. Mas, assim, eu senti muita dificuldade na secretária em entender. Eles estavam muito animados em querer ter a Arena, mas ela tinha muita dificuldade em entender o porquê não ter um aplicativo e a Nina tá em outros. E aí, assim, com todos os recursos ela não entendeu. Aí eu marquei uma... Então, assim, a gente percebe que nacionalmente, principalmente em capitais, os prefeitos têm... eu tenho sentido mais essa empolgação em processos de digitalização. Assim, eu não tenho visto tanta resistência, não. Mas no cenário América Latina, eu ainda sinto que há uma dificuldade. Eu coloco o Brasil, inclusive, como inovador nesse quesito, sabe? Eu tenho percebido que há um esforço da gestão pública. Simone, agora eu quero saber um pouquinho de futuro. Quais são os próximos passos? E aqui eu quero saber 2 cenários. Os próximos passos como empreendedora e os próximos passos da Super Nina. Então, próximos passos a gente tem como meta
tá com uma operação em 8 estados brasileiros já até final de 2026. Então aí a gente já está caminhando. Acredito muito que em 2025 a gente consegue assumir 5 operações em mais 3 estados. Então vai estar aí Pernambuco, Ceará, Paraíba e Bahia. Na verdade, a gente vai estar com 4 operações, então já vai conseguir quase uns 50% da meta. E então a gente quer expandir, colocar a Nina realmente como tecnologia de referência, não só no Brasil, mas na América Latina. A gente tem trabalhado também com outros parceiros externos, principalmente Colômbia, enfim, para tentar um case lá. A Colômbia é um país que é referência em políticas de mobilidade urbana, então a gente estuda algumas cidades, Medellín e Bogotá, são cidades que a gente quer muito criar um case lá da Nina na cidade. Tem essa problemática, infelizmente a problemática de importunação sexual é uma problemática mundial, e a gente quer ter como meta da Nina até final de 2026 também um case internacional, considerando a América Latina, América do Sul. Com relação à Simone empreendedora, eu acho que esses anos da Nina, desde a fundação, né, eu estudo a problemática desde 2014, 2013, 2014. A Nina foi fundada em 2018. Eu me formei aos trancos e barrancos, assim, mas acredito muito na educação, deixei de lado um projeto de mestrado e quero nos próximos anos retomar, né? Nos próximos anos não, no próximo ano, na verdade, quero retomar esse projeto, quero ter essa chancela de especialistas, apesar do time da Nina já ter mestres e doutores. Eu acredito que tá faltando isso em mim, sabe? Já que acabo sendo a cara da Nina, então quero muito voltar pro terminar esse programa, para que poder voltar para a própria Nina esse retorno de aprimoramento, né? Eu não sei ainda, não está fechado ainda o programa que eu vou voltar, mas quero muito. Essa é a minha meta do próximo ano. A gente vai seguindo aqui pro finzinho do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu quero trazer um trecho de uma resposta que você deu para uma entrevista da revista Marie Claire, isso em 2019, onde você diz, abre aspas, nunca desisti porque eu vejo o quanto essa tecnologia pode ajudar a acabar com o assédio sexual no transporte público, fecha aspas. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo e deseja entrar ou tá num momento ali mais de desânimo, de empreender na área social, de transformar realidades. Eu queria ouvir de você uma mensagem aqui pra gente fechar, porque eu achei muito interessante isso que você falou da entrevista da Marie Claire, porque é muito fácil desistir, né? A gente sabe, quem empreende sabe que é muito mais fácil a gente desistir do que a gente seguir em frente, né? Então eu queria escutar de você que hoje tem aí um case incrível na mão de sucesso, não só a Nina sendo reconhecida, mas a Simone também sendo reconhecida como empreendedora. Eu queria que você fechasse isso com uma mensagem para quem está nos ouvindo. Vitor, a primeira vez que a gente fez, 2019 ainda, a primeira vez que a gente fez o recall, assim, falar com algumas vítimas pós-denúncia, nos primeiros 6 meses de operação, era muito assim ainda de, nossa, preciso melhorar isso, revisando processos, etc. E assim, tinha uma autocobrança muito grande, minha, tem até hoje, mas é mais dosado. Mas, cara, quando a gente começou a falar com as vítimas, uma coisa que me marcou muito, assim, era a frase que elas falavam, assim, eram vítimas que a gente falava separadamente, assim, pelos canais. Foi a primeira vez que eu sabia o que fazer. E aí parece que uma chave girou na minha cabeça, assim, eu disse, cara, é isso, assim, não é premium, não é fechar contrato. Obviamente que a gente precisa pagar a conta, mas assim, mano, a gente tava mudando, é uma mudança de comportamento na sociedade, sabe? Tipo, a Nina por si só não vai fazer isso, mas se a gente conseguir parceiros, gestores, pessoas que acreditem nesse processo, para uma coisa básica, pra gente garantir o direito de vir do cidadão. Então, assim, foi realmente, assim, me deu aquele impacto, assim, velho, é isso. Escutar isso de um usuário paga qualquer esforço, realmente, pessoal, que a gente fez pra coisa em si ser implantada. Então, eu acredito muito que a gente pode realmente trazer mais dignidade. Não vai mudar, vou falar uma coisa romântica, mas assim, trazer mais dignidade para as pessoas. Cara, foi a primeira vez que eu sabia o que fazer. Eu ficava assim, mano, e antes disso? O que tinha nessa cidade? O que acontecia? Eu acho que lavou minha alma nesse sentido. Obviamente, aqui, longe de qualquer discurso
de facilidade dentro desse processo. É um processo difícil, principalmente quando a gente está falando de temas que nem sempre tem aceitação de todas as pessoas. Mas, assim, o conselho que eu posso dar para empreendedores nesse sentido é: validem sua ideia, validem academicamente. Eu acho que a gente ter esse respaldo acadêmico nos ajuda muito para participar de alguns editais, alguns processos. Acreditem na pesquisa. O Brasil voltou a financiar algumas pesquisas, então você pode buscar capital nesse sentido. A gente acabou de ganhar um outro edital nessa perspectiva em si. E esses editais, os processos deles, se estiverem alguma aceleradora por trás ali, vão fazer oficinas para tentar criar esse canal para você ir para o mercado. Então, assim, não é fácil, está longe de ser fácil. Mas um conselho que eu dou é: estudem, validem sua ideia academicamente, participem de processos, busquem financiamento público, editais a fundo perdido. E se realmente for algo que tem a ver, tem uma ligação visceral com essa problemática, né, da violência de gênero na mobilidade urbana que tem comigo, não vai ser um edital a mais ou a menos que vai fazer você desistir, sabe? E, cara, escutar o benefício de um usuário é impagável. Assim, você vê realmente algo que atinge milhões de pessoas diariamente. É algo que, sei lá, faz sentido eu me levantar todo dia de manhã, bater na porta de prefeitos para tentar falar um pouco mais da Nina. Às vezes você cansa muito, às vezes você tem que falar o óbvio. Mas é isso, a vida do empreendedor. Então, os conselhos que eu posso dar são esses. É legal a gente escutar sempre. A gente já teve centenas de pessoas que passaram aqui pelo Nova Social, né? E é muito interessante a gente sempre escutar que vale a pena levantar da cama para fazer algo que faz sentido, né? E você falou aqui: não dá para ter uma visão tão romântica, a gente não vai mudar o planeta e tudo mais. Só que a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue fazer um grande, né? Foi o que você falou: escutar de uma pessoa que não sabia o que fazer antes, e claro, todo mérito, a solução que vocês trouxeram e tudo mais, mas quando a gente para e pensa, vocês só estão encaminhando a pessoa para ela ter como reagir, ter como como que eu posso dizer, não só o reagir, não só o ir atrás da pessoa que fez esse crime, apesar de não ser tipificado como crime e tudo mais, mas é um absurdo isso. Mas tem a questão de tipo, ok, o que eu faço agora, né? Então, claro, isso é muito comum com mulheres, mas eu posso aqui contar uma experiência própria. Uma vez aconteceu isso comigo. Então imagina, eu sendo homem, branco, acontece comigo. Imagine com mulheres no transporte público, como você falou, você tinha medo de ficar na faculdade mais tempo, porque iluminação pública é uma questão de segurança pública, porque transporte com dignidade é uma questão de segurança pública. E quando aconteceu comigo, eu fiquei sem reação. Então eu fico imaginando, eu nunca vou conseguir imaginar uma mulher passando por isso. Eu sou um homem, eu sei, enfim, pra mim nunca vai. Mas se comigo eu não tive como reagir, isso aconteceu dentro do metrô de São Paulo, que a gente tá falando num local super vigiado, entre aspas, seguro, num horário que não era nem tarde da noite, nem nada, tava cheio até. Então, assim, eu acho que é muito gratificante quando a gente escuta, como você falou, né? Agora eu sabia o que fazer, né? Eu sabia eu tinha esse apoio. Então, acho que isso é muito interessante. Tinha só um adendo, Vitor, com relação aos dados que a gente coleta na Sete Fortaleza. Como eu te falei, né? A gente faz, em teoria, o que seria o básico, que é acolher e direcionar essa vítima. Mas uma coisa que a gente tem feito também é porque muitas vítimas falam, vou denunciar pra quê? Sabe? Tem essa questão de qual o objetivo disso? E aí o que a gente coloca é que muitas vezes insegurança no deslocamento urbano, ele não apesar de ser insegurança, ela não é uma problemática de falta de segurança, porque muitas vezes a polícia tá lá, tá perto, tem ronda, etc, tem câmera, tem isso, aquilo, outro, como você falou, fica mais vigiado. Mas é um transporte, é um modo que não considera o usuário mais vulnerável nesse trânsito, que são mulheres. Então, muitas vezes, e é um desafio que eu tenho diariamente para falar com secretários. Muitos secretários ainda querem aquela coisa meio sensacionalista, policialesca, prisões, flagrantes, etc.
E eu falo, secretário, veja, o senhor tem dados, o senhor pode interpretar esses dados. Aqui a gente tem um trecho tal, com pico de denúncia em tal horário. O que está acontecendo aqui? O que acontece nesse horário que está havendo um pico de denúncia? Geralmente é baixa iluminação, mato alto, área deserta, sabe? Então, assim, a gente consegue mitigar a problemática entendendo a urbe, entendendo a cidade e o que está acontecendo ali. Então, para a gestão pública é muito mais barato fazer política de iluminação pública que colocar uma viatura da Guarda Municipal em cada esquina, sabe? Então, assim, a gente poder trazer esses dados sensíveis, obviamente que a gente atende todos os pré-requisitos da LGPD, mas trazer esses dados sensíveis para a própria gestão pública, para ela interpretar e trazer uma melhoria para o usuário. Porque, como eu te falei, a Nina age no caráter emergencial, que é acolher e direcionar essa vítima. Beleza, isso é uma parte do trabalho. E como é que eu, entendendo esse caso, entendendo o que ocorreu aqui, como é que eu posso melhorar esse transporte? Então, políticas de superlotação, superlotação não só de frota, tá? Dos terminais também. A gente tem muita denúncia em terminal, recuperação de pontos de parada com baixa iluminação nesses lugares. Então, todos esses dados eles voltam para influenciar políticas não só no caráter emergencial, que é de segurança, mas e principalmente preventivo, que é para quem essa cidade vai ser construída. A gente tem que construir essa cidade considerando quem está na base da pirâmide social para que todo o resto das pessoas seja beneficiado. Então, essa é a grande missão da Nina. Perfeito. Simone, queria agradecer sua participação, dar os parabéns, né, também pelo prêmio e por todo Obrigada. O reconhecimento e o trabalho que vocês têm feito. É um projeto que a gente já vem acompanhando há um tempo também aqui pelo Inova Social e vocês estão de parabéns. Valeu. E queria te deixar aqui esse espaço aberto aqui para você dar uma última mensagem antes de eu encerrar, para quem está nos ouvindo. Não, só dizer a grande missão da Nina, na verdade, é transformar a cidade segura para as mulheres e, consequentemente, para todo mundo. Quem quiser saber mais da Nina, é só acessar nossas redes sociais, o Super Nina Mob, no Instagram, no LinkedIn e todas as outras plataformas. A gente tá lá. Toda novidade, operação da Nina, referências de políticas públicas, artigos que a gente publicar, vão estar lá nas nossas redes sociais. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Simone, mais uma vez. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau!